A proposta é esclarecer como as conexões do osciloscópio são realizadas quando utilizamos um simulador de circuitos eletrônicos. Para o exemplo, o simulador será o P5. Tomando como referência o circuito composto por um diodo e por uma carga denominada RL. No caso, uma fonte de tensão alternada senoidal. Nesse caso, temos o conhecimento que o diodo, quando diretamente polarizado, anodo mais positivo que o cátodo, opera como uma chave eletrônica fechada. Já em polarização reversa, o diodo vai operar como uma chave eletrônica aberta, o que significa que o terminal de anodo é menos positivo que o terminal de cátodo. Com isso, o comportamento das tensões no diodo e na carga será da seguinte maneira. Semiciclo positivo, o diodo está conduzindo. Consequentemente, a tensão está toda sobre a carga. Já no semiciclo negativo, o diodo está reversamente, um circuito aberto. Consequentemente, a tensão na carga é igual a zero. Vejamos que para um circuito elétrico vale a equação da lei de Kirchhoff. A soma das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Dessa premissa, temos então que a soma da tensão na carga e no diodo deve resultar na tensão total da fonte. E isso acontece observando a curva do diodo. No semiciclo positivo, diodo conduz. Então, a tensão sobre esse componente, que torna-se uma chave fechada, portanto, um curto-circuito, vai ser igual a zero. Já no instante seguinte, semiciclo negativo, o diodo funciona como uma chave aberta. Uma chave aberta e uma chave eletrônica aberta, a tensão toda fica sobre os seus terminais. E aqui está a representação. Então, esse é o formato da tensão, das formas de onda das tensões no diodo e na carga, quando o circuito está ativo. É apresentado um osciloscópio digital real. Esse modelo é o que tem dois canais, ou duplo traço, o que possibilita a medida simultânea de dois sinais elétricos, que nesse caso será a tensão sobre o circuito de investigação. Para realizar essa medida, é necessário, então, utilizar uma ponteira, ponta de prova ou ainda o termo sonda. Na extremidade indicada é conectada no painel frontal do osciloscópio, enquanto que a outra extremidade ela disponibiliza dois terminais. O que apresenta a garra jacaré é o terminal negativo conectado ao GND do circuito, enquanto que essa outra extremidade é a ponta ativa, que é conectada no polo positivo, no potencial positivo, mais positivo do circuito sob investigação. O resultado final para a estrutura do osciloscópio com a ponteira conectada é justamente essa daqui. Retomando o esquemático do circuito que estamos analisando e o osciloscópio que será utilizado na simulação, que é o que apresenta dois canais, o A e o B. A forma com que o osciloscópio é conectado no simulador difere do que aquele apresentado na prática. Isso porque o terminal GND do scope é virtualmente conectado ao GND do circuito. Por isso, a importância do GND estar corretamente conectado e sendo utilizado na montagem desse circuito. Essa conexão virtual é o resultado do código do simulador, que emprega a base da linguagem SPICE. Assim, a ligação do esquemático só deve ser feita com a ponta de prova ativa do osciloscópio, que nesse caso é o terminal A. Este fio
deve ser conectado ao potencial mais positivo do componente, que nesse caso é o terminal superior da fonte de alimentação. E o GND, conforme já dissemos, está conectado virtualmente no GND do circuito, que é o potencial de 0 volt. O resultado desta ligação é visualizado na tela do osciloscópio, em que nos mostra uma tensão senoidal, cujo pico é 70 volts. O uso do canal B segue o mesmo raciocínio que o canal A. O GND do circuito é conectado virtualmente ao osciloscópio. Com isso, o canal B deve ser conectado com o terminal ativo no potencial mais positivo do componente sob investigação, enquanto que o GND está virtualmente conectado. Cabe salientar que na conexão realizada, a resistência de carga RL está em paralelo com o canal B, e, portanto, a forma da tensão a ser visualizada é a mesma que está apresentada no início desta explicação, apenas o semiciclo positivo, considerando que o diodo conduz quando diretamente polarizado. Assim, após fazermos a simulação, o resultado é a tela apresentada, somente o semiciclo positivo com uma tensão de aproximadamente 70 volts e de acordo com o que nós havíamos previsto. A simultaneidade dos dois canais é obtida pela conexão do terminal A do osciloscópio no potencial mais positivo, resultando, nesse caso, na tensão da fonte, e o canal B no potencial mais positivo, que irá resultar na forma de onda da tensão na carga. Relembrando a existência da conexão virtual entre o osciloscópio e o circuito que está sendo analisado. Como essa conexão ela não existe, vamos retirá-la. E o resultado que nós vamos ter para essa simulação é a sobreposição do semiciclo positivo, que é o resultado da tensão na fonte de alimentação, e a tensão que está na carga, considerando que o diodo conduz no semiciclo positivo e que ele está, para a análise em questão, operando no modelo ideal. A explicação até o momento deixou claro como que conseguimos fazer a visualização durante a simulação da tensão na fonte e da tensão na carga. Porém, não foi dito até o momento como que é possível fazer esse procedimento para visualizar a tensão no diodo, que é a que está representada por esse formato. Temos que no semiciclo positivo da forma de onda, o diodo está conduzindo uma chave eletrônica fechada, então não há nenhuma tensão sobre os seus terminais. Já no semiciclo negativo, esse diodo está reversamente polarizado. Toda a tensão da fonte está sobre os seus terminais de anodo e catodo. Assim, como que essa visualização poderá ser efetuada durante uma simulação? Uma das maneiras de obtermos a tensão no diodo é realizar a inversão de posição entre a carga e o diodo. Mantemos a mesma conexão do osciloscópio, onde o canal A continua sendo o responsável pela medida da tensão na fonte, e agora o canal B está sobre o diodo, considerando a existência da conexão virtual entre o osciloscópio e o circuito sob análise. Com essa forma de conexão, o osciloscópio irá apresentar na sua tela uma forma de onda de natureza senoidal completa, em que é a representante da tensão na fonte, que é a cor vermelha. Já na cor azul, observamos que o semiciclo negativo é o que está aparecendo, informando, então, que esse componente, quando está reversamente polarizado, atua como uma chave eletrônica aberta e, portanto, toda a tensão da fonte está sobre os seus terminais de anodo e catodo.
considerando que, nesse caso, esse diodo está com o modelo ideal. Vamos supor que o circuito a ser simulado tenha limitações para a troca da posição dos componentes. Então, é possível de utilizar o recurso Voltage Sensor, que é então disponibilizado no PSIM na barra inferior. Nesse caso, o símbolo é esse daqui. A sua utilização é como se nós estivéssemos fazendo a medida da tensão nos terminais do componente que se deseja fazer esta medida, no caso, o diodo. Então, essa tensão diferencial é levada para o Voltage Sensor, que por sua vez será levada para o canal do osciloscópio. Nesse caso, foi escolhido o canal A. O canal B continua com as suas características iniciais, lembrando que a conexão interna está sendo feita virtualmente por meio do GND do circuito. Com isso, o resultado que iremos obter para essa simulação será, então, na cor azul, que é o canal B, o valor da tensão na carga, apresentado pelo semiciclo positivo em azul, e o semiciclo negativo agora é visualizado por meio do recurso que foi apresentado. Com isso, conseguimos visualizar as duas formas de onda sem alterar a posição no esquemático do circuito.